Com a saída de Gabriel Barbosa, o Flamengo deve buscar no mercado uma contratação de peso para a temporada de 2025, para atuar na posição de atacante. A gente sabe, Carlinhos vai sair, Gabriel Barbosa vai sair, com isso o próprio atacante Pedro seria a única opção de homem de área dentro do Flamengo. E aí a gente observa o mercado e vê algumas opções interessantes para o Flamengo se reforçar nesta posição. E é pensando nisso que fizemos o conteúdo de hoje, pensando em possíveis reforços para a posição de centroavante do Flamengo. Só que antes eu vou pedir a cada um de vocês aí de casa que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o apoio de cada um. E olha só, família, o primeiro nome desta lista é nada mais, nada menos que Luizito Soares, que foi destaque do Grêmio em 2023, é destaque do Inter Miami na atual temporada, onde ele tem vínculo até o final do ano e, por sinal, este vínculo ainda não foi renovado. Eu estava até observando uma informação onde dizia que o Luiz Soares ainda não foi procurado pela atual diretoria para conversar sobre esta possível renovação. O contrato dele se encerra agora no mês de dezembro e aparece como uma grande oportunidade de mercado para as equipes brasileiras ou de qualquer outro lugar do mundo. Só para você ter ideia, o Soares está velho. Em 2023, ele fez pelo Grêmio 54 jogos, 29 gols e 17 assistências. Em 2024, pelo Inter Miami, onde o ritmo é bem menor, o atleta fez 37 jogos, 25 gols e 12 assistências. Nada mais, nada menos que Luizito Soares. Até pergunta ao torcedor flamenguista: gostaria de Soares vestindo a camisa do Flamengo? Outro atleta que eu gostaria de recomendar ao Flamengo é o atacante Brenner, jogador que foi revelado nas categorias de base do São Paulo, passou pelos Estados Unidos e hoje defende a camisa da Udinese da Itália, onde o atleta não está tendo grandes oportunidades. Caso parecido com o Pedro, que teve grande destaque no país, foi para a Europa, não vingou e pode voltar ao futebol brasileiro. O atleta da Udinese tem contrato por lá até o ano de 2028 e o empréstimo não é descartado pela equipe italiana, ou seja, tudo de bom para um possível destino do jogador. Na atual temporada pela Udinese são 9 jogos, 2 gols e 2 assistências. Na temporada passada foram 8 partidas e nenhum gol. Pelo Cincinnati, em 2021 ele fez 33 jogos, 8 gols e 1 assistência. Em 2022 foram 31 jogos, 18 gols e 6 assistências. E eu acho que vocês também se lembram do jogador no São Paulo, que em 2020 fez 44 jogos, 22 gols e 4 assistências. Eu acho o Brenner uma opção muito viável e um jogador ainda promissor. Pergunto a vocês, o Brenner poderia ou não ser uma boa opção de mercado para o Flamengo? O próximo jogador desta lista é o atacante Alejandro, destaque do Vitória na atual temporada. Aos 24 anos de idade, o jogador pertence ao Red Bull Bragantino, mas tem vínculos de empréstimo com o Vitória até o final da temporada. Ainda não sabemos se o Vitória vai ter ou não condições de adquirir o jogador de forma definitiva. O Red Bull Bragantino pede algo ali na casa dos 30 milhões de reais pela transferência do atleta, o que dificulta, que o Vitória possa fazer a compra. Vitória tem interesse? Tem interesse, mas a grana é o ponto X desta questão. O contrato dele com o Red Bull Bragantino vai até dezembro de 2026, ou seja, não há nenhum tipo de possibilidade do jogador sair de graça. Na atual temporada, vestindo a camisa do Vitória, ele tem 47 jogos, 16 gols e 7 assistências. Com a camisa do Vitória, imagina o que o Alejandro pode fazer com uma equipe mais ajustadinha, podemos dizer assim. Na temporada passada, pelo Red Bull Bragantino, foram 33 partidas, 8 gols e 3 assistências. E hoje, como destaque do Campeonato Brasileiro, o Alejandro aparece como uma boa opção de mercado. Não é uma contratação barata, mas é um jogador novo que ainda tem potencial de crescimento. O próximo atacante desta lista foi revelado nas categorias de base do Palmeiras. Eu estou falando do atacante Arthur Cabral, de 26 anos de idade, que hoje defende a camisa do Benfica de Portugal. Para quem não sabe, o Arthur Cabral tem contrato até o meio de 2028 e o próprio Benfica já se disponibilizou a negociar o jogador. Até apareceu o Corinthians, Cruzeiro interessado na contratação do atleta, mas o Benfica pediu para transferência, não quis fazer o empréstimo do atacante Arthur Cabral.
o que dificultou a saída do jogador, que não vivia um grande momento, e por isso as equipes ficaram meio receosas de fazer um investimento alto, que na época era pedido pelo Benfica cerca de 20 milhões de euros. Acreditamos que a equipe portuguesa hoje possa pedir um valor muito menor pelo atacante Arthur Cabral, que na atual temporada tem 12 jogos, 1 gol e 1 assistência. Na temporada passada foram 43 jogos, 11 gols e 3 assistências. Pela Fiorentina em 2022 foram 48 jogos, 17 gols e 1 assistência. Pelo Basel da Suíça, ele conseguiu fazer em 2020 36 jogos, 20 gols, em 2021 31 jogos e 27 gols marcados. Ou seja, é um cara que já tem um mercado na Europa e por isso não seria uma contratação fácil, mas sem dúvidas alguma poderia ser uma boa opção de mercado para o Flamengo. Próximo jogador desta lista é nada mais nada menos que Roger Guedes, jogador polêmico. E olha só, se sai o Gabriel Barbosa, que sempre foi um jogador polêmico, imagine então chegando o Roger Guedes. O atleta que tem passagem pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, hoje está no Catar. E acreditem se quiser, ele recebe cerca de 8 milhões de reais mensais, o que poderia dificultar a negociação do atleta com qualquer outra equipe. Mas a informação que chega é de que o jogador está disposto a ouvir propostas do futebol brasileiro, até porque a adaptação no Catar não é tão fácil. E como ele já está um bom tempo por lá, já conseguiu fazer um bom pé de meia, podemos dizer assim, com um salário mensal de 8 milhões de reais. O contrato dele por lá vai até 2027, o que dificulta uma possível transferência do atleta. O Roger Guedes é destaque, é um cara que na atual temporada tem 15 jogos, 9 gols e 1 assistência. Na temporada passada ele fez 26 jogos, 23 gols e 5 assistências. Ele é titular absoluto do Al Rayyan e com certeza é um nome a se observar no mercado da bola. E para encerrarmos aqui o nosso conteúdo, vou trazer um jogador que hoje está em baixa, mas pô, é um baita de um atacante. Eu estou falando do atacante Richarlison, de 27 anos de idade, que pertence ao Tottenham da Inglaterra. Flamengo tem que pensar grande, se está saindo o Gabriel Barbosa, talvez busque um jogador também de renome no futebol europeu. E o Richarlison tem contrato com o Tottenham até o meio de 2027. Porém, a equipe inglesa já entende, que o investimento no Richarlison não foi o melhor. Hoje ele é reserva, sempre está entrando ali no decorrer da partida, mas há muito tempo eu não vejo o Richarlison jogar titular com a camisa do Tottenham. Na atual temporada são 7 jogos, 1 gol e 1 assistência. Na temporada passada foram 31 jogos, 12 gols e 4 assistências. Na outra temporada de 2022 foram 35 jogos, 3 gols e 3 assistências. Em 2020 pelo Everton, 34 jogos, 11 gols e 5 assistências, além das passagens do próprio atacante Richarlison pela seleção brasileira. O jogador tem mercado, com certeza não sairia de graça do Tottenham, mas não me parece ser uma contratação impossível. Seria talvez mais outro jogador que tem passagem pelo Fluminense, que poderia voltar ao país vestindo a camisa do Flamengo. Já pensou? Agora, família, tô encerrando por aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês aí de casa tenham gostado do nosso trabalho. Se você tem alguma recomendação para fazer aqui no nosso vídeo, coloque nos comentários, porque sua opinião é muito importante para nós. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!